Eu quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo, Salmos 144. Aleluias. Glória a Deus pela vida de cada um aqui, né? De cada homem que se dispôs a estar aqui. Os pastores que estão aqui também, que Deus abençoe poderosamente. Mano Wagner, que está aí, veio junto. A gente gostaria de trazer mais homens para estar hoje, mas muitos estavam impossibilitados de vir hoje. Mas quem sabe numa próxima, né? A gente vai estar todo mundo junto e vai ser bênção também. Salmo 144, o verso 4. Aleluias. Olha o que diz esse texto. Todo ser humano é como um sopro, os seus dias são como sombra passageira. Só até aí. Você pode ter uma outra tradução aí, eu acredito, que está escrito assim: o homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. O homem é como um sopro, ali. O homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração, no meu coração, há alguns dias atrás. E eu até compartilhei com alguns homens lá no Ministério Shekinah em Garuva. E quando o pastor Cleison fez o convite para estar junto com vocês aqui, e eu procurava, né, buscava em Deus o que falar nesta noite. E o Senhor foi, ao longo da semana, o Senhor foi trazendo ao meu coração essa palavra. Porque é uma palavra muito importante para os nossos dias. Amém? E hoje eu quero falar para você que a vida é curta. Amém? A vida é curta. Curva sua cabeça por um instante. Santo Deus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, junto com esses homens, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sou nada sem Ti. Pastor Flávio orou aqui, Senhor, mas como de costume, Senhor, eu me humilho diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, reconhecendo, Senhor, que eu sou barro, que eu sou pó, que eu não sou nada sem Ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que eu sou um vaso de barro, mas a excelência e a glória não é do vaso, mas é do Senhor, Pai. Então, nesta noite eu me humilho mais uma vez, Senhor. E eu te digo, Espírito Santo, que o Senhor faça, que o Senhor fale. Eu farei os movimentos aqui, Senhor, mas que o Senhor fale ao coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha tratar com o coração de cada um aqui nesta noite, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que somente Teu nome seja glorificado, que somente Teu nome seja exaltado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluias. A vida é curta, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O homem é como um sopro, isso fala da brevidade da nossa vida. A nossa vida aqui nessa terra é breve, querido. Eu não sei se o Simon tem aquele vídeo lá que eu pedi. Conseguiu? Aleluia. Coloca para nós aquele vídeo. Preste atenção nesse vídeo que vai passar. Aleluias.
Amém? Essa é a nossa vida. Curta, rápida. A vida do homem é curta, querido. Isso que Deus tem falado no meu coração, eu vim compartilhar com você aqui. Aleluia. A vida do homem é curta. Abra lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Parece que vai ser, né, um culto que vai demorar muito, mas eu creio que vai ser bem rápido. Mas nós temos alguns textos da palavra para nós compartilharmos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A vida é curta, nós não temos muito tempo nesta terra. Você não tem 2 vidas, você não tem 3 vidas, você não tem 4 vidas, né? Nem 7, nem 9. É uma só vida. Uma vida só. E essa vida é curta. E o homem está ordenado morrer em uma só vez. Não existe essa. Esse é um texto apologético, né? Se você tem aquela Bíblia apologética, acho que, né, poucos têm, né, uma Bíblia apologética. Eu via o pastor Neto, ele sempre trazia uma Bíblia apologética, né? E a apologética, ela é a ciência, né, que defende a fé. A apologética, ela vai contra tudo aquilo que é heresia, tudo aquilo que é mentira. E nos nossos dias, essa Bíblia é muito importante para nós, esse estudo é muito importante para nós. Por quê? O tanto de besteira, o tanto de baboseira que a gente ouve, né, nos nossos dias, o tanto de coisa errada que a gente ouve nos nossos dias, nós precisamos, queridos, estar bem fundamentado na palavra de Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, não existe aquela história de que o homem vai morrer e depois vai reencarnar e vai viver uma outra vida. E às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas parece que eu já vivi isso. Como que você já viveu? Você está vivendo agora. Você não viveu, você não teve uma vida passada. E você não vai ter uma vida futura no quesito nascer de novo e viver uma nova vida. Não, a vida é curta e é para ser vivida agora, querido. Amém? Não tem tempo mais de perder. Nós não temos tempo para perder. Nós não temos tempo a perder, querido. Eu estava ali, estava vendo o Baby ministrando aqui, né? O louvor. E o boné dele, né? O boné dele ali me chamou muita atenção. Faz dia que eu estou de olho nesse boné ali. Não que eu quero o boné dele, mas o símbolo do Chicago Bulls, né? Parece que foi ontem, cara, né? Parece que foi ontem que eu era um adolescente que gostava de jogar basquete, que treinava basquete, e eu olhava e o time que eu torcia era aquele ali, é o Chicago Bulls. E hoje eu estava até brincando com a Ana, dando risada lá, e de repente, quando eu rolei, eu estava vendo uns vídeos lá, quando eu rolei assim, apareceu a vinheta do Chicago Bulls, quando eles entravam, né, na quadra para jogar, aquela vinheta. Aí estava escrito assim: todos os times em 96, todos os times em 1996 tremiam quando o Chicago Bulls entrava na quadra. Mas parece que foi ontem, sabe? Parece que foi ontem que eu treinava, que eu jogava, né? Parece que foi ontem, querido, que você estava aqui, vamos dizer, fazendo o culto da virada de ano. Não parece que foi ontem? Parece que foi agora esses dias. Estava aqui fazendo o culto da virada de ano. Então a vida passa muito rápida. E parece que nos dias que nós estamos vivendo, parece que está mais rápido ainda. Não está? Parece que está acelerado o negócio. Você termina o culto de domingo,
Daqui a pouco tu olha, já é domingo de novo, né? Ele está reunido no domingo, adorando o Senhor, celebrando, exaltando o nome do Senhor. Aí vem segunda, daqui a pouco terça, quando você olha é domingo novamente. Rápido, muito rápido. Algum tempo atrás você era um adolescente, hoje não. Hoje nós temos barba branca já, cabelo branco, né? Temos alguns problemas. Porque a vida é curta. Não existe mais tempo, querido, para nós brincarmos. Não, principalmente nós, homens. Esse texto que nós lemos, né? Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Não existe outra vida. A vida é uma só, é curta. Então você tem uma única chance de viver o propósito de Deus. Você tem uma única chance, não vai ter mais. Passando essa vida aqui, não tem como viver mais o propósito, querido. Sabe que Deus tem um plano, um propósito, um chamado na tua vida, na tua casa. Como disse o Baby aqui, teve uma hora que ele falou aqui, né, sobre os cabeças de tribo. Você é o cabeça de tribo, cara. Você é o cabeça da tua casa, do teu lar. É você que Deus estabeleceu como cabeça do teu lar. Quando fala de cabeça do lar, fala do governo. Deus te colocou nesta terra. Amém? Deus te colocou nessa terra para governar, para dominar. Não para dominar sobre pessoas, mas para dominar sobre tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se você não fizer isso, quem é que vai fazer, cara? Se você não viver esse propósito, quem é que vai viver? Se Deus colocou nas tuas mãos, se Deus colocou uma família nas tuas mãos, se Deus colocou uma esposa e filhos nas tuas mãos para dar direção, se Deus colocou uma igreja, um ministério, um departamento na igreja, não sei, quem sabe você está aqui e você lidera algo aqui nessa igreja. Deus colocou na tua mão, não foi? Aleluia! Deus colocou na tua mão, e se você não viver isso, se você não viver esse propósito, se você não viver aquilo que Deus colocou sobre você, sobre a tua vida, para você governar, quando você vai viver isso? É uma vida só, e é rápida. Uma vida só e é rápida. Agora, eu quero estreitar mais um pouco. Qual foi o homem que mais viveu nessa terra? Vocês lembram? Matusalém. Quantos anos ele viveu? 969 anos. Matusalém. Quase um milênio viveu esse homem. Quase um milênio. Já pensou? O quanto aquele camarada não viveu? O quanto ele pôde transmitir, o quanto ele pôde compartilhar. Não é verdade? Agora, ninguém mais chega a essa idade. Ninguém mais vai chegar a essa idade de 969 anos. Ninguém. Por quê, pastor? Porque as coisas foram estreitando, né? Na época do salmista diminuiu. Na época de Moisés diminuiu. Quantos anos viveu Moisés? Alguém lembra? 120 anos. Ei, Matusalém viveu 969. Moisés viveu 120 anos. Arão viveu 123 anos. Mas esses camaradas viveram esse tempo, mas eles cumpriram o propósito que Deus tinha. Moisés viveu todos esses anos, 120 anos, mas cumpriu o propósito. Amém? Ele não entrou na terra prometida porque ele falhou, em algumas partes ele falhou e não entrou, Deus recolheu ele. Mas ele viu a terra prometida. Agora, você, querido, em nome de Jesus, a minha oração é que você viva muitos anos, amém? Com saúde,
A minha oração é que você viva muitos anos com saúde, mas que você cumpra o propósito, que você dê direção para a tua casa, que você dê direção para a tua esposa, que você dê direção para os teus filhos, que você cumpra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, na igreja, na sociedade, em tudo que Deus colocou você para governar. Amém? Nós não governamos sobre pessoas, não dominamos pessoas, mas nós governamos em favor das pessoas. Eu sempre tenho orado e falado: Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento e me dê amor, me dê graça para eu governar em favor do Ministério Shekinah em Garuva, em favor da minha casa, em favor da minha esposa, em favor dos meus filhos, em favor das pessoas que estão junto comigo, que estão caminhando junto. Amém? Nós não dominamos sobre pessoas, mas nós, aleluia, damos direção. Nós mostramos o amor de Cristo, nós mostramos o caráter de Cristo. Nós estamos aqui nesta terra para mostrar, aleluia, o caráter de Cristo, manifestar o caráter de Cristo. Quando as pessoas olhar para nós, elas venham ver o brilho de Cristo. Amém? Quando as pessoas olharem para nós, elas venham ver Cristo na nossa vida. Quando nossa esposa, nossos filhos olhar para nós, venham ver, aleluia, venham ver Cristo em nós. Nós estávamos conversando no carro, vindo para cá, e é um assunto que nós temos conversado já há alguns dias, já há alguns meses, que é sobre a continuidade. A continuidade. Os nossos filhos, aleluia, são a continuidade. Os nossos filhos são a continuidade, nossos adolescentes, nossos jovens são a continuidade, eles estão olhando para nós. Nós somos o modelo, aleluia. Mas a vida é curta, daqui a pouco passou. Daqui a pouco vai passar o nosso tempo, querido. Daqui a pouco eu não vou ter mais a força que eu tenho. Não é verdade? Daqui a pouco você não vai ter mais a força que você tem, o vigor que você tem. Mas alguém vai ter que dar continuidade. E esse alguém é a tua casa, é teu filho. Aleluia, são os jovens, adolescentes que estão olhando para nós. Nós somos um modelo, queridos. Amém? Querendo ou não querendo. Eu não quero ser um modelo. Não quer ser modelo? Você já está sendo um modelo. Você está sendo um modelo, mas um modelo errado. Mas já está sendo um modelo. Eu não quero ser um modelo. Já é um modelo, porque alguém está olhando para você. Está sendo um modelo errado. Agora, quando você entende que a vida é curta, não existe outra vida, o tempo está passando rápido, está acelerado, você entendeu o propósito de Deus, você começou a viver o propósito de Deus, aleluia. As pessoas estão olhando, eu quero viver como meu pai, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como aquele líder, eu quero ser como aquele homem, eu quero ser. Às vezes um jovem que está dentro dessa casa está olhando para você, e você nem está percebendo, mas alguém está olhando para você e está dizendo: poxa, eu quero ser como aquela pessoa. Quando eu olho para ela eu sinto paz, eu vejo Cristo. Quando eu olho para ela eu vejo o caráter de Cristo, eu vejo a sinceridade, eu vejo a verdade naquela pessoa, eu vejo a verdade naquele homem. Aleluia. Os dias que nós estamos vivendo, queridos, isso é um diferencial na nossa vida. Ser homens da verdade é um diferencial na nossa vida. Num tempo em que quase que não existe palavra, né? Vamos dizer que antigamente tinha aquele ditado, era no fio do bigode, porque tinha palavra, os homens honravam com a sua palavra. Hoje em dia, até mesmo dentro da casa do Senhor, muitos homens não têm honrado com a palavra. Pastor, eu vou lá, pastor, eu vou fazer, chega na hora. Eu vou lá, eu vou fazer aquilo lá, ou no comércio, ou em qualquer lugar, eu vou fazer, não é verdade? Existe, mas em contrapartida existem aqueles que têm palavra, amém? Aleluia, eu acredito que vocês estão aqui. Existem aqueles que têm palavra, aqueles que dão a palavra e vivem a palavra, amém?
Como disse Jesus, onde é que diz, meu? Está na Bíblia. Mateus 11, acho que era. Mateus 11, 37, uma coisinha. Que diz, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então é o sim, sim ou não, não. Na verdade, quer dizer, é a palavra. É viver a palavra. Antigamente era no fio do bigode, mas nós não, né? Nós não estamos no antigamente, nós estamos no hoje. E Deus conta com essa geração de hoje, que vai passar daqui a pouco e vai vir outra geração. Mas se nós não formos o modelo correto, a outra geração que vai vir vai ser cada vez pior. E nós estamos, vamos dizer, aleluia, com uma responsabilidade nas nossas mãos, de viver a palavra, de praticar a palavra, de sermos homens da verdade, de sermos homens modelo para essa geração, porque a continuidade, aleluia, vai mais além, eles vão mais além, se nós prepararmos o caminho. Há um tempo atrás eu preguei lá em Garuva, sobre Abraão. Terá não cumpriu, vamos dizer. Terá, ele parou no meio do caminho, que era o pai de Abraão, mas Abraão teve que ser chamado para ir. Eu imagino assim, que se Terá tivesse ido, tivesse entendido, se tornaria mais fácil para Abraão. Mas como Terá não entendeu, Abraão teve que desbravar tudo o que desbravou, e glória a Deus pela vida de Abraão. Amém? Que é o pai da fé. Né, que é o pai da fé, um patriarca que é respeitado até o dia de hoje, e vai ser respeitado, né, vai continuar sendo respeitado pelo judaísmo, né, pelos muçulmanos e pelos cristãos. Amém? Aleluia, porque nós somos descendência dele. Nós temos uma descendência em Abraão. Ah, pastor, mas eu não sou judeu. Não estou perguntando se você é judeu. Nós temos uma descendência em Abraão. Gálatas capítulo 3 diz que aquele que está em Cristo, aleluia, agora ele é descendente de Abraão e ele é herdeiro das promessas. Então aquelas promessas que Deus fez a Abraão, você é herdeiro também. Amém? Leia Gálatas 3. Mas ele fez, ele viveu o propósito. E agora, Deus está contando comigo, porque o tempo dele passou. O tempo da geração passada já passado. Agora, coisas novas. Deus conta com você, mas daqui a pouco você não vai ter força mais, nem eu. Aí Deus vai precisar contar com os nossos filhos. Mas eles precisam estar bem ordenados. Eles precisam estar bem direcionados. E esse papel é meu, é teu. Amém? Abra lá em Salmos 90, verso 10. Salmos 90, verso 10. Porque na época de Matusalém, 969 anos. Moisés, 120 anos. Agora, na época do salmista, Salmos 90, verso 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Estreitou mais ainda, não foi? 969, depois 120, e agora baixou para 70 agora, né? Tendo vigor vai chegar a 80, às vezes com canseira, com enfado, mas pode ser que chegue até 80, amém? Mas vamos jogar 70, baixou para 70 agora. Por quê, pastor? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da rebeldia. Quando a gente olha para a época de Noé, a rebeldia que aquele povo viveu naquela época, tudo isso ocasionou na diminuição da nossa vida.
70 anos agora. Se você fizer exercício, cuidar bem da tua saúde, vai chegar a 80. E eu oro para que Deus dê saúde e vigor para você chegar a 80. Quem sabe até 100 anos, né? Quem sabe? A minha avó tem 97 anos. E eu converso com ela, eu vou conversar com a minha avó. E ela diz, a Ana está com 15 anos, né? Vai fazer 16 agora, em agosto, né? O Davi já fez aniversário, está com 7 anos agora. Falei, verdade, vó. Aí a minha irmã estava para ganhar nenê, ganhou, né, já. Mas quando eu fui lá, estava visitando minha avó, ela falou assim, a Fran está com 8 meses, né, de gravidez. E ela mora longe. Ela mora, não tão longe, né, em Antonina, Paraná, né? Lá da terrinha lá, Cleison. Lá da terrinha. A Fran tá com 8 meses, né? Eu falei, 8, eu acho que é, vó. Eu falei, eu acho que é. Mandei mensagem para minha irmã, né? Eu falei, tu tá há quantos meses já? Ela falou, tô com 8. Completei 8 agora. Eu falei, vó, está com 8 meses. Se você for comigo lá, na casa dela, e você vai chegar lá, e você vai conversar com ela, e você vai se apresentar. Quando eu for lá visitar ela, ela vai perguntar, e o pastor Flávio não veio por quê? O pastor Flávio não veio? E como que ele está? Ela lembra, 97 anos. Ela agora não está conseguindo andar direito, né? Mas há um tempo atrás eu ia lá na casa dela, há uns 2 anos atrás. Eu chegava lá e falava, meu filho, você já almoçou? Não, vó, mas fique tranquila. Não, eu vou fazer um cafezinho aqui para você, e você vai tomar um cafezinho, e depois eu já vou fazer um almoço aqui. Não se preocupe, vó. Eu tenho uma roupinha ali que eu estou lavando. 90 e poucos anos. 97 agora, tá? E eu pergunto para ela, vó, a senhora tem alguma dor? A senhora tem alguma dor? Não, meu filho, eu não tenho dor nenhuma. Não tenho dor nenhuma. A única coisa, agora ela não está andando direito, né? Só não estou conseguindo andar. Vai enfraquecendo, né, querido? 97 anos, já pensou? Agora, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Entendeu? Porque a vida, ela é curta. A vida é curta, a vida é rápida, passa rápido. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Nós estivemos aqui, foi na segunda-feira? Foi, baby? Estivemos aqui na segunda-feira, no culto, junto com vocês. E quando eu saí daqui, eu recebi a notícia que o meu tio havia falecido. Meu tio morreu, né? Saí daqui, já recebi a notícia ali no meu celular. E ele com 65 anos, faleceu. Uma parada cardíaca, morreu. Infelizmente. Então assim, querido, a gente não tem como dizer eu não tenho como dizer se eu vou estar vivo amanhã. Eu não tenho como dizer que eu vou estar vivo amanhã. Nós não temos como garantir que nós vamos estar vivos amanhã. Nós não temos como garantir se nós vamos estar vivos daqui 10 anos. Então, querido, não tem tempo para perder. Você precisa viver a tua vida, o teu propósito que Deus colocou nas tuas mãos. E o tempo é agora. Não deixe passar esse tempo, porque passa rápido. Quantas coisas nós nos arrependemos de não ter feito? Você também se arrepende? De não ter feito algumas coisas? Você se arrepende de alguns erros que cometeu no passado, que você hoje não cometeria? Você diz, meu Deus, se fosse hoje com a mentalidade que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, eu não faria isso. Mas aquele tempo passou, então agora não perca tempo. Viva! A Bíblia diz, em Efésios, né? Efésios capítulo 5, do versículo 14 em diante, ele diz que a gente precisa viver
né, com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Encurtou mais ainda os dias agora. 70. Então é muito rápido a passagem da nossa vida aqui. E a verdade é como você está vivendo a sua vida. Como eu e você estamos vivendo a nossa vida. Essa é a grande verdade. É uma palavra de reflexão, queridos. Eu sei que não é uma palavra de pulo e grito, né? Mas é uma palavra de reflexão. Porque nós estamos aqui para refletir. Porque nós somos homens. Homens. Homens e homens de governo. Nós não somos normais. Aleluia. Não pode ser normal. Aquele que carrega o Deus vivo dentro de si não pode ser um homem normal. Não tem como ser um homem normal. Não existe um homem que carrega Jesus no seu coração ser normal nessa terra. Nós não somos normais. Aleluia. Nós somos peregrinos nessa terra. Aleluia, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que está estabelecido no reino de Deus, para que eu e você venhamos viver. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha o que está escrito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Como que é? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aqui. Olha o que o autor aos Hebreus, o autor do livro de Hebreus escreveu para nós. Eu não sei quem você acredita que é o autor do livro de Hebreus, né? Mas eu acredito que é o apóstolo Paulo. O Cleison, que é o mestre, né? Professor de teologia, responsável por esse lado aí, que depois nos explique melhor. Não é, Cleison? No meu entender, eu acho que é o apóstolo Paulo, querido. Eu creio que é o apóstolo Paulo, por causa da linguagem que é usada nas epístolas. E quando chega em Hebreus, parece que é a mesma linguagem, né? Ele diz, portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra para nós é corra, querido, corra. Corra a carreira que está proposta para você. A carreira, aqui, queridos, a carreira é o nosso chamado. Amém? É o nosso chamado, é o nosso comissionamento, é o propósito que Deus tem. Aleluia, é o propósito que Deus tem para mim e para você. Nós temos uma carreira que nos foi proposta pelo reino de Deus para nós vivermos. Mas a forma certa de correr essa carreira, quando eu falo de correr, quando o apóstolo Paulo está falando ali, quando o autor aos Hebreus está falando ali para correr, não está falando de ativismo, querido. Não está falando de ativismo. Agora não vou nem parar mais para viver, não vou nem parar. Vai até contra os estudos GPS, né? Agora não vou nem parar mais agora. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora não vou nem parar mais, agora vou viver num ativismo agora. Não é isso. Ele está falando para correr a carreira, sabe por quê? Porque o tempo é curto.
E ele está dizendo assim: não perca tempo, não se embarace, não se embarace. Não fique ali embaraçado com coisas, perdendo tempo. Corra, querido, corra, que o tempo está passando e você precisa cumprir o propósito. Corra, que o tempo está passando e você precisa cumprir o propósito. É isso que o apóstolo está falando para nós. Aleluia. Corra, correndo, não está falando de ativismo, e sim de velocidade. Velocidade. É como você está lá naquela corrida, né? Aquela corrida olímpica, né? Está correndo naquela corrida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A roupa daqueles camaradas que correm numa corrida olímpica, eles correm com a roupa igual essa que eu estou aqui? Hã? Não, é uma roupa especial. É uma roupa leve, né? Projetada já leve, levinha, levíssima, para que eles possam correr, para que eles possam se desenvolver, para que nada pare eles ali num milésimo, um tempinho ali, um milésimo, né? Um milésimo é o que decide tudo. Se ele vai ser um campeão ou se ele vai perder a corrida. Um milésimo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, olha só, desembaraçando-nos de todo o peso. A roupa tem que estar leve, não pode estar pesada. Amém? A tua roupa, você que corre, você que é homem, que precisa agora viver em velocidade. Não é ativismo, velocidade. Amém? Precisa estar leve, não pode estar se embaraçando com as coisas dessa terra, não pode estar se distraindo, porque o diabo ele sabe. O diabo ele sabe que se ele embaraçar você, se ele colocar um peso em você, você não vai conseguir desenvolver. Então você precisa estar leve, a tua roupa precisa estar limpa, leve. Aleluia, para você correr, para você ser ágil, para você ser veloz no reino, no propósito, no chamado de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, querido. Então o diabo ele é especialista em olhar para a minha vida e para a tua vida e querer colocar peso em nós, para que nós não venhamos viver o propósito. Então desembarace, em nome de Jesus. Que o Senhor abra a tua visão, a nossa visão, que o Senhor abra e que nós venhamos identificar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos atrapalha de viver o propósito, de viver o chamado, de viver o propósito de Deus nessa terra. Amém? Aleluia! Você é o governo, Deus colocou você como cabeça. Isso é tão forte, né? Que o pastor Levi, eu acredito que ele sempre fala isso para vocês, né? Vocês estão aqui, né? Então, se alimentando daquilo que Deus tem colocado na vida do pastor Levi, na vida dos outros pastores aqui também, né? E obreiros também. Então, assim, vocês sabem que quando uma mulher ela se converte, ela não consegue, né, dificilmente ela consegue fazer com que toda a sua casa se converta ou com que o marido se converta, né? Estatisticamente, em porcentagem, quase que 25% só conseguem isso. Mas quando um homem se converte, quando um homem entende, aleluia, as coisas mudam. Quando o homem entende, ele chega na sua casa, ele muda o quadro da sua casa. Ele diz assim: ei gente, vamos, se arrume aqui que agora nós vamos para a casa do Senhor. Agora nós vamos aqui, agora nós vamos aqui, agora nós vamos viver isso aqui. É o governo, não é verdade? Diz que 80% dos homens que entendem conseguem levar a sua casa a viver o propósito do Senhor. 25% as mulheres, 80% homens. Quando eu fiz o sacerdócio real lá em Joinville, há muitos anos atrás, aleluia, mas um dia estava a pastora Roseli Cruz ministrando, e o marido dela estava fazendo escola de sacerdote junto conosco lá, e ela diz assim:
eu dobro o joelho, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, e eu oro e peço para Deus fazer isso, fazer aquilo, e parece que não acontece. Mas quando, o Francisco, né? Mas quando o Francisco coloca o joelho no chão, passa 5 minutos, o Senhor já responde. Que quer dizer que quando o homem entende e coloca o joelho no chão, coloca a vida no altar de Deus, as coisas mudam na sua casa, as coisas mudam na sociedade, as coisas mudam na igreja. Amém? Porque os homens precisam entender. Deus colocou sobre nós, não é um peso, é um privilégio que Ele colocou sobre nós. Não é um peso, não é, ai meu Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. Quem coloca peso é o diabo. Deus coloca uma oportunidade, Ele nos dá uma oportunidade, Ele nos dá um privilégio, mas essa oportunidade ela passa, e se nós não nos atentarmos, nós perdemos o nosso tempo. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, querido. O tempo passa rápido. Amém? Aleluia. Então, já estou terminando. Se quiserem, está acendendo lá o carvão, já pode acender. Já está queimando, já está, o sacrifício já está lá, já não. Então tá bom. Aleluia. Então, né, o que o diabo põe como peso? Ele põe embaraço, põe distração, atrapalha a nossa corrida, coloca pecados. O diabo, ele é sutil, né? O diabo, ele vem assim como ele vem como um anjo de luz, né? O sapatinho de algodão, sapatinho de algodão. Você não tropeça numa montanha, querido. Você não tropeça em montanha, você tropeça em uma pedrinha, num paralelepípedo que está ali, você não vê, você tropeça. Mas numa montanha você não tropeça. Então são coisas pequenas, o diabo vai colocando coisas pequenininhas, que parece, isso aqui não tem nada a ver. É isso aí. Lembra? Na nossa época era assim também. Na nossa época, quando nós era adolescente, há alguns dias atrás, nós falamos, isso aqui não tem nada a ver, né? E nós fomos se afundando em algumas coisas que não tinha nada a ver, que nós falamos, não tem nada a ver. Fomos se afundando, e se arrebentamos tudo. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos deu uma nova oportunidade, nos chamou, aleluia, para sermos homens de governo e para dar direção para a nossa casa e para fazer diferença nessa terra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E tem uma coisa, querido, o diabo ele não está nem aí, ele não está nem aí para uma nação de crente. A nação brasileira é uma nação de crente, de isso, daquilo. Não, o diabo não está nem aí, querido. O que o diabo teme é uma nação de sacerdotes. O que o diabo teme é uma nação de sacerdotes, de homens que se levantem como sacerdote, que entendam, aleluia, que entendam o propósito e que governem em favor da sua casa. Porque se nós conseguirmos mudar a nossa casa, se nós conseguirmos dar direção para a nossa casa, a sociedade muda, a igreja muda, tudo muda, queridos. Amém? Aleluia. Então o diabo não está nem aí. Eu sou crente, Não, o diabo não está nem aí, cara. O diabo ele fica preocupado quando você começa a entender, fala, poxa, eu preciso mudar essa mentalidade, eu preciso renovar a minha mente, porque Romanos capítulo 12, versículo 2, diz para nós não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não está dizendo que Deus vai transformar a tua mente, Ele está dizendo, transforme. Vocês precisam transformar a mente de vocês. Vocês precisam de uma renovação. E essa é uma busca que nós precisamos fazer. E daí quando nós começamos a entender, eu vou buscar essa renovação. Eu vou buscar agora essa renovação, essa mudança agora. Aí o diabo, ele se atenta.
Aí ele começa a colocar embaraço. Aí a oração é: Deus, abre nossos olhos, para que nós venhamos identificar quais são esses embaraços que o diabo está colocando. Qual é esse peso que o diabo está colocando, para que nós não venhamos correr a carreira que nos foi proposta. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu só vou ler com vocês aqui alguns versículos e nós já vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. O que eu quero dizer com esse versículo, querido? Olha só, a vida de Paulo, ela é um exemplo para nós, não é? A vida de Paulo não é um exemplo para nós? Agora, o apóstolo Paulo, ele se converteu com quantos anos? A Bíblia não diz, não é verdade? A Bíblia não fala com quantos anos ele se converteu. Ou se fala, eu não cheguei ainda, não vi ainda, eu passei desapercebido, né? Mas alguns teólogos acreditam que Paulo se converteu entre os 30 aos 40 anos. Entre 30 e 40 anos foi o tempo que ele se converteu. Ele foi preparado em toda a Torá, em toda a lei. Ele era doutor da lei, né? Ele foi preparado para ser esse homem que ele se tornou um doutor da lei. Mas entre 30 e 40 anos ele teve encontro com Jesus. A vida dele mudou. Mas agora imagine você, está com 40 anos. Eu completei agora 43 anos, né? 40 anos. Se a vida for até 70 anos, quantos anos tem? 27? Eu tenho 27. Aleluia. Agora calcule você, quantos anos você tem? Se a vida for até 70, quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos, pastor. Então acelera, cara, corre, porque você precisa viver o propósito de Deus. Aleluia, ordenando a sua casa. Amém? Mas agora ele, vamos dizer que se converteu com 40 anos. 40 anos. Ele teve o quê? Uns 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, para evangelizar, para fazer tudo que ele fez, os continentes que ele foi. O tanto de coisas que o apóstolo Paulo produziu em tão pouco tempo. Já pensou? O tanto de coisa que ele deixou para nós. Como as cartas, acho que 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu, querido. Sabe o que levou Paulo a viver tudo isso em tão pouco tempo? Em 20 e poucos, 30 anos, ele fazer tudo o que ele fez. Sabe o que levou ele a fazer isso? Qual que era o segredo de Paulo? O segredo de Paulo é que ele era obediente ao Espírito Santo. Ele era obediente à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, querido. Nós precisamos nos treinar a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos obedecer a voz do Espírito Santo. Muitas vezes Deus não é que ele fala muito, o Espírito Santo fala muito. Mas muitas vezes nós não estamos sensíveis a ouvir a voz dele. Ele fala através de pessoas, ele fala através de circunstância, ele fala. Agora nós temos um grande defeito. Qual, pastor? Quando nós estamos tendo sucesso, vamos dizer assim, quando as coisas estão tudo indo bem, nós achamos que é por nós mesmos. Eu estou tendo sucesso aí, poxa, as coisas estão dando certo, está tudo dando certo. Agora, quando as coisas dão errado, o que acontece?
quando as coisas dão errado, daí não somos nós, é Deus. Por que Deus está mandando isso aí? Por que Deus está fazendo isso? Né? Quando tudo está bem, quando estamos tendo sucesso, aí é nós. Opa, está tudo dando certo. Oxa, que legal. Estamos bombando aí. Mas quando dá as coisas erradas, é Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus é aquilo aí? A essência dele é amor. Deus não vai enviar nada de ruim para a tua vida. Amém? Deus não vai enviar nada de ruim para a tua vida. Mas por que eu passo isso? Então quer dizer que você passando algo ruim na tua vida, é Deus que está enviando para você? A maldade vem dele então? Não. Ele é bom, bondade, misericórdia, querido. Amém? Pastor, mas pastor, e por que eu passo isso? Ei, tem coisa que ele permite na nossa vida para nos aperfeiçoar. Tem coisa que nós mesmos plantamos e estamos colhendo. Amém? Mas não quer dizer que uma coisa ruim que está acontecendo na tua vida, quer dizer que Deus enviou um negócio, um mal sobre a tua vida para te destruir. Deus não quer te destruir, Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer fazer de você um homem forte, um homem valoroso. Amém? Se você está aqui, está passando por uma dificuldade, uma prova, alguma coisa, não culpe a Deus. Procure entender por que você está passando por isso, porque na minha maneira de enxergar, Deus, Ele pode estar permitindo algo na tua vida para te aperfeiçoar, para fazer de você um homem de verdade, um homem da verdade, né? Amém? Um homem da verdade, um homem que habita a verdade, um homem valoroso, um guerreiro. Amém? Como disse o irmão que fez a palavra de oferta, irmão Júnior, né? O homem, ele aguenta a pancada, não é verdade? Nós homens precisamos aguentar a pancada. Então assim, hoje poderia ser que viesse uma palavra, né, que fosse uma palavra de confronto, né? Não uma palavra de afronta, mas de confronto. Mas é uma palavra de reflexão hoje, queridos. Nossa vida é curta. O apóstolo Paulo conseguiu cumprir todo o propósito dele em pouco tempo. Segundo Timóteo 4:7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira. Ei, a mesma língua lá, o mesmo linguajar lá de Hebreus. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo era um soldado que entrava na guerra para ganhar e não para perder. Amém? 1 Coríntios 9:26 diz assim: assim corro também eu, presta atenção, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu não corro sem meta, eu não corro para uma coisa incerta. Eu não corro para uma coisa incerta. Assim tem que ser você, assim tem que ser eu. Amém? Aleluia. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Assim foi na minha vida por muitos anos. Não sabia para onde ia. Qualquer caminho serve. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos fazer aquilo outro? Vamos fazer. Na área profissional, em todas as áreas da minha vida. Quem não sabe para onde está correndo, qualquer caminho serve. Vamos correr para lá? Vamos. Vamos correr para o outro lado lá? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Não. Ei, o apóstolo Paulo sabia para onde ele estava correndo. Ele sabia como estava combatendo. Ei, eu não estou com a espada. O apóstolo Paulo diz: eu não estou deferindo golpe sem saber qualquer lugar. Não, ele sabia onde estava o inimigo e ele estava deferindo golpe contra o inimigo. Amém? Estava desfazendo as obras do diabo. Deus te chamou para isso. Desfazer as obras do diabo também. Não corra sem saber para onde está indo, querido. E não dê espadada, vamos dizer,
Não combata sem saber o que você está combatendo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, e eu encerro aqui dizendo: não que eu tenha recebido ou tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha um coração humilde, ele sabia que não era perfeito, amém? Ele sabia que ele não era perfeito. Ele diz aqui: não que eu tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas ele sabia que à medida que ele estava dando passo, aleluia, o Senhor estava confirmando, e à medida que ele estava caminhando na direção certa, o Senhor estava aperfeiçoando, ele estava sendo aperfeiçoado. Fique de pé comigo. À medida que você está caminhando para a direção certa, querido, você está sendo aperfeiçoado. O Senhor está aperfeiçoando a tua vida. Estar aqui nesta noite não é uma perca de tempo. Estar na presença do Senhor, estar na presença do Espírito Santo, estar e permanecer na presença não é uma perca de tempo, querido. Às vezes a pessoa fala: gaste tempo com o Senhor. Não é gastar, é investir. Invista tempo com o Senhor. Invista tempo, aleluia. Invista tempo, aleluia. Eu digo para você: não saia dessa presença maravilhosa. À medida que você está nessa presença, investindo o seu tempo, aleluia, isso não é uma perca de tempo. Você está sendo aperfeiçoado. E à medida que você se colocar cada vez mais à disposição do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Você e eu iremos viver o propósito do Senhor. Nós não vamos perder tempo. Pastor Cleison, pode vir aqui. Aleluias. Uma vez me perguntaram assim, pastor, qual que é o seu maior sonho? Qual que é o seu maior sonho? E eu coloquei lá: o meu maior sonho é morrer consumado. Morrer consumado. Aí a pessoa: misericórdia, pastor, que isso? Falei: morrer consumado é a melhor maneira de se morrer. Morrer consumado, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, ele disse: está consumado. Quer dizer, morrer consumado é morrer, eu estou morrendo, mas eu combati o bom combate. Eu estou morrendo, mas eu completei a minha carreira. Aleluia. Eu estou morrendo, mas eu estou guardando a minha fé. Eu estou morrendo, mas eu estou vendo o Senhor com a coroa. Ele está ali pronto para me receber, porque eu estou terminando aqui. Aleluia, estou completando a minha carreira. Isso é morrer consumado. É você cumprir o propósito. É você cumprir o propósito para o que você foi chamado. E eu respondi assim: eu quero morrer consumado. Morrer cheio. Morrer cheio. Cheio? Os meus dias cheios. Vazio de mim mesmo, né? Mas os meus dias cheios, meus dias completos. Completei tudo. Tudo que eu tinha que fazer, eu completei. Aqueles homens morriam com 120 anos. Mas os dias deles foram preenchidos corretamente. Às vezes nós não estamos prestando atenção na nossa vida. E o nosso dia está sendo preenchido ou está sendo vazio. O tempo está passando e às vezes nós não fazemos nada. Às vezes o tempo está passando e nós, no nosso dia, nós não enchemos ele com as coisas que Deus nos chamou para fazer.